E vamos conversar sobre esse assunto com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, tinha muita gente esperando uma bomba com esse depoimento, que isso pudesse derrubar o governo, mas aí foi quase que um anticlímax, porque o Cunha simplesmente negou tudo, negou que o silêncio tivesse sido comprado. Eu e o Boris estávamos até conversando aqui, falando que o Cunha é um jogador, ele não dá ponto sem nó. Esse depoimento dá força ao Michel Temer, qual o recado político por trás disso? Boa noite, Amanda. Olha, dá força, Michel Temer, à medida que sim, é um depoimento, o Boris lembrou, é um depoimento sem segredo de justiça, mas ele está falando a justiça, né? É preciso decidir, então, se ele está mentindo. Se agora ele disse que o Temer não tentou comprá-lo, ele não poderá dizer o contrário numa delação premiada. A menos que, então, a gente deva colocar agora sob suspeição a delação premiada, que recorreria a métodos que façam com que as pessoas digam em privado aquilo que elas não dizem no depoimento aberto, né? Então, se havia a suspeita de compra, era a hora dele falar agora, né? E sem contar que também os elementos dessa acusação são inverossímeis. Eduardo Cunha teria o silêncio comprado por R$400 mil, digamos, subestimar a forma como esse político exerce a sua atividade, né? R$400 mil para Eduardo Cunha, ou então uma outra suspeita de que 1,7 milhão que foi encontrado com a irmã do Lúcio Funaro poderia ser dirigido a ele. É tudo inverossímil. Agora, uma coisa é certa, ele disse que não. Ele não pode dar uma de Léo Pinheiro agora, né? O Léo Pinheiro fez uma primeira delação premiada e inocentou Lula. Aí ele pegou 26 anos de cadeia. Depois ele pegou 26 anos de cadeia, ele fez uma segunda delação premiada, aí ele passou a acusar o Lula. A Lava Jato não pode aderir a essa prática ou ela se desmoraliza, né? O caminho da desmoralização, aliás, já começou em muitos aspectos. Espero que coloque as coisas nos eixos. Sim, o Michel Temer hoje ganhou um tento importante. O Eduardo Cunha disse não, ele não tentou me comprar. Reinaldo, no dia 20, Marco Aurélio, da primeira turma do Supremo, decide o destino do senador Aécio Neves. Ele pode fazer isso na primeira turma ou pode levar o processo ao pleno. Você, Reinaldo, aposta no quê? Boa noite, Boris. Olha, eu acho que ele vai levar o processo ao pleno, porque há motivos para isso. Vamos ver. Inicialmente, o Procurador-Geral da República havia pedido a prisão do Aécio Neves. Um pedido absurdo, porque não há motivo para isso. Mas, de qualquer modo, pediu. O que fez o então relator Edson Fachin, deste caso? Ele não deferiu, ele indeferiu o pedido de prisão, mas afastou o senador do cargo. Aliás, algo que não está previsto na Constituição em lugar nenhum, mas, enfim, afastou. O procurador recorreu e ele disse o seguinte, que caso houvesse essa decisão da Procuradoria de recorrer, então seria submetida a coisa ao pleno, né? Ele não submeteu imediatamente ao pleno, mas disse que se houvesse recurso, submeteria. Ele abriu mão dessa relatoria, porque de fato isso não é petrolão, assim como o processo que diz respeito ao Temer também não é, né? Ele abriu mão disso e agora o Marco Aurélio é o ministro. Ora, se o Marco Aurélio manteve as decisões... Então, atenção, se o Marco Aurélio manteve as decisões do Fachin até agora e disse que não ia revê-las, a não ser que fosse provocado, então ele tem que manter essa também. O Fachin havia decidido que se houvesse recurso, iria para plenário. Então, espero que se faça a coisa certa e que vá para plenário, né? Então, eu acho que é o que vai ser feito, é o menos polêmico e é o que está mais de acordo com a lei. Reinaldo, duas questões rápidas em uma. A primeira é o seguinte, o Fachin abriu mão também da relatoria de um outro inquérito do senador Aécio Neves que diz respeito à Furnas, até porque não tem nada a ver com a Petrobras, da mesma forma que a delação da JBS também não tem. Ele fez bem?
Olha, fez bem justamente por isso, Amanda, o que você está dizendo. Não tem nada a ver, né? O que é especioso, como diria o ministro Marco Aurélio, é que ele mantenha ainda a relatoria, né, do caso que diz respeito a Michel Temer. Né? Afinal de contas, o procurador não pode escolher juiz. E a propósito de Fachin, uma coisa eu disse ontem aqui, que ele não era obrigado a responder a questões enviadas pelo Congresso, e a decisão tomada hoje pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo presidente, é que ele não é obrigado mesmo. E o Celso de Mello negou um recurso para suspender a delação do Joesley Batista. E ele fez bem? Olha, fez bem porquanto o ministro não pode dar uma liminar contra uma decisão tomada por outro ministro. Agora, de qualquer modo, essa questão está mal parada, né? Isso precisa ser visto. Atenção, e rapidamente, o polo passivo da acusação feita pelo Joesley é o presidente da República. O presidente da República tem foro especial, é o Supremo, mas não é a turma. O presidente tem foro especial e só pode ser, as questões que lhe dizem respeito, têm de ser decididas pelos 11 ministros. Portanto, é preciso, sim, submeter, quando menos, essa delação aos 11 ministros. Não anular agora, liminarmente, acho que ok. Agora, que ela tem de ser submetida ao Pleno, isso é uma questão ali de fazer valer a lei. Reinaldo, obrigado e boa noite.